Ora, antes de mais nada, deixe-me cumprimentar todo o auditório, os meus colegas e candidatos às próximas eleições autárquicas. De uma forma particular, cumprimentar todos os naturais do Concelho do Porto Muniz e aqueles que não são naturais e escolheram aquele Concelho para viverem e, por que não, aproveitar esta oportunidade para mandar um abraço a todos os imigrantes que, partindo do Porto Muniz à procura de melhores condições de vida, porque, infelizmente, cá na nossa região, durante quase 40 anos, temos um governo do PSD que não criou as condições para que, de facto, as pessoas que nasceram cá nesta terra, neste caso particular, no Concelho do Porto Muniz, para se fixarem na terra que os vi nascer. Portanto, para todos os imigrantes também, um abraço de solidariedade. E os imigrantes poderão ser potenciais investidores nesta área, mais-valias para o Concelho. Eu penso que o poder autárquico, e começando a responder à sua pergunta, penso que o poder autárquico, de facto, tem uma grande responsabilidade numa ligação entre o tecido empresarial, porque o turismo só por si não funciona, tem que haver, de facto, um promotor, e a partir daí tem que haver uma autoridade, neste caso autárquica, que, sabendo das especialidades do seu concelho, e é bom que se diga que o Porto Muniz vende-se só por si, eu penso que a marca Porto Muniz tem que ser defendida pelos autarcas do Porto Muniz, respeitando a Costa Loura e Silva, porque também veio em parte, e com a união dos três concelhos do Norte, penso que não vou de maneira nenhuma dizer que isso não foi uma mais-valia para o Concelho do Porto Muniz, mas eu não posso, por exemplo, ver acordos feitos, como vinha aqui há dias vinculado na comunicação social, em que, em termos turísticos, a Costa Loura e Silva foi feita exatamente nos limites, mais o acordo feito nos limites do Concelho, entre o Concelho de Santana e de São Vicente, com vista para o Porto Muniz. De facto, a Costa Loura e Silva, eu tenho que o dizer, tem sido mais ou menos isso. O Porto Muniz tem sido visto, mas não tem tido grandes... Aliás, já desafiei objetivamente que, de facto, quais foram os objetivos, qual foi aquilo que nós ganhámos, efetivamente, por termos... Concretamente, relativamente às propostas que apresenta para este setor, portanto, qual é, do seu ponto de vista, a sua prioridade para este setor? Em relação a essa situação, não tenho as dúvidas nenhumas, que é a marca, temos de defender a marca Porto Muniz, como já frisei. Numa segunda situação, temos que promover o Porto Muniz, exatamente aproveitando o mar e a serra em todas as suas vertentes, porque, de facto, nós temos as especialidades que são exigentes na nossa região. Portanto, isto tem que ser aproveitado. Mas não podemos esquecer que o Porto Muniz, o turismo só por si, não pode funcionar só por si. Temos que ver a ligação com a agricultura e também com a segurança das pessoas. Estas áreas social, incluindo também aqui a questão da saúde. Em relação à saúde, e, portanto, objetivamente o Partido Socialista apresenta, e com certeza a partir do dia 29, ao ganhar a Câmara, iremos adquirir uma ambulância devidamente equipada, uma AMS, para colmatar o fecho das urgências no período noturno. E isso é importante estar esse equipamento sediado no Concelho do Porto Muniz, daí a razão também... Uma ambulância que estará a funcionar por conta da Câmara? Repara, a proteção civil é da responsabilidade da Câmara Municipal do Porto Muniz e do seu Presidente. E, portanto, a partir daí, o Presidente tem capacidade, o que de facto os autarcas do PSD, eleitos pelo PSD, que têm gerido a Câmara Municipal do Porto Muniz, não têm mostrado essa capacidade de defender para o seu Concelho e imporem aquilo que é importante para o Concelho. O Porto Muniz tem que ter o seu quartel de bombeiros. Nós temos lá a instalação física, que demorou, foi uma reivindicação também do Partido Socialista, que já está no terreno, na zona alta do Porto Muniz. Esse quartel tem que funcionar 24 horas por dia. Porque não é só a ambulância, que é importante, porque num minuto se ganha uma vida, como num minuto se perde uma vida. A ambulância será fundamental para o encontro deste receio que as pessoas têm, porque não é só nas Achadas, é a zona alta do Porto Muniz, a própria via do Porto Muniz, a Ribeira. É importante ter lá uma ambulância devidamente equipada, é uma salvaguarda. Porque quando se diz que é perto de vir de São Vicente às Achadas, à zona alta do Porto Muniz, ou mesmo à Ribeira da Janela, ou mesmo à via do Porto Muniz, sabemos que não é assim. O Seixal, de facto, em termos de distância, é mais perto. Na área da saúde, essa é uma das suas promessas. E a criação e o quartel de bombeiros que tem que funcionar. Nós temos muitos jovens que fazem voluntariado, que têm que se deslocar para São Vicente, porque é que não ficar no Concelho e ajudar... Mas defende a criação de uma Corporação de Bombeiros Municipal, por exemplo? Neste momento, temos os bombeiros do Porto Muniz e São Vicente, que são parte, eles existem também com o apoio da Câmara Municipal. Porque é que nós não vamos ter o nosso quartel? Já temos, como eu digo, volto a frisar, temos lá a parte física, já está na zona alta, está construída no Parque Empresarial, na Santa, vamos pô-la a funcionar 24 horas por dia. E não é só para a ambulância, porque também é preciso os autotanques para o combate rápido de incêndios, porque toda a gente sabe, se um incêndio for atalhado rapidamente se resolve também. Manuel Câmara, queria também a sua opinião relativamente às suas propostas para a área social, enfim. Na área social, a identificação que faz dos clubes no Concelho. Nós propomos a criação de um clube solidário para os idosos carenciados.
Nós sabemos que, infelizmente, há muita pobreza ainda no Conselho do Portonês. E a prova disso é que os senhores ligados ao PSD andaram a distribuir alimentos pelos mais necessitados. Esse complemento, então, será dado pela Câmara. Portanto, isso é a prova que, infelizmente, as políticas deste governo regional e da autarquia não resolveram. Manuel Câmara, se for eleito Presidente, portanto, vai dar esse complemento às pessoas. Quantas pessoas é que, sobretudo, da inventariação que já fez, quantas pessoas necessitam? O autarca tem que estar junto às pessoas, tem que saber as suas necessidades, tem que ter essa proximidade com as pessoas, tem que saber que há pessoas que às vezes só recebem, são dependentes da sua reforma, nem dinheiro têm para comprar medicamentos. Da identificação que já fiz do problema. Nós sabemos que o Portonês é um concelho envelhecido, mas com isto eu não estou a dizer que todos os idosos têm necessidades, porque há muitos idosos que, graças a Deus, têm um inventário dessas situações. Claro, e isso será atribuído sem qualquer problema e está devidamente pensado pela minha equipe. Está no seu programa, naturalmente, e nas suas promessas da agricultura. Bem, eu penso que este debate, não é bem um debate, mas como temos aqui a opinar, acho que deve prevalecer a verdade. Portanto, algumas mentiras têm que ser combatidas. Eu tenho que o dizer aqui publicamente que a ambulância devidamente equipada, que o Walter acabou de falar, que o candidato do PSD acabou de falar, de facto existe há cerca de um mês que foi lá colocado. E não resolve o problema da população do Portonês, que a nossa proposta é uma ambulância 24 horas por dia, porque aquilo se fecha à noite. É exatamente na altura. A ambulância à noite, o quartel dos bombeiros está fechado. Portanto, se está fechado, não resolve o problema do fecho das urgências. Portanto, isto temos que ser verdadeiros, temos que falar a verdade. Aliás, o professor Walter disse isso durante algum tempo, temos que falar a verdade e acho que aqui também devemos falar a verdade. Pronto, está feito essa referência relativamente a faz-me um pedaço de impressão quando se diz, aliás, eu começo a pensar que a colocação da ambulância um mês antes das eleições tem a ver com uma situação, foi aquilo que exatamente disseram à população há 4 anos atrás, em relação às urgências. Disseram que não fechavam as urgências e depois de ganharem a Câmara, fecharam as urgências. Não, vamos à questão da agricultura. Não, mas é bom que isto fique claro, porque também é bom que falemos sobre todos os assuntos, é importante. Não, repara, mas temos que também clarificar as situações. Em relação, dá-me também uma vontade, não se pode aumentar impostos, portanto, eu penso que o Walter tem que falar com o PSD, e neste caso também com o seu colega de governo a nível nacional, que é o CDS, portanto, quem está a aumentar os impostos, eu IVA, para a agricultura. Portanto, não vale a pena falarmos disso. Em relação à agricultura, o que nós queremos, de facto, é ajudar os agricultores. E ajudar os agricultores é, por exemplo, disponibilizar, em relação aos criadores de gado, um apoio. Foi outra promessa que disseram que não iam fechar um matador e fecharam um matador. Portanto, nós sabemos que a história na agropecuária no Concelho do Portonês era dos concelhos mais fortes nesta área. E a verdade é que havia um matador que foi fechado, com a promessa dos senhores do PSD que iriam compensar, não iam pagar transporte para levar o gado para o Santa Serra. É verdade que o fecharam. Nós, Câmara, ou ganhámos a Câmara, também já reparei que o PSD promete isso agora, mas também penso que também prometeram tanta coisa há 4 anos e nada cumpriram. Portanto, a partir de agora, nós, ao ganharmos a Câmara, vamos apoiar no transporte, na deslocação do gado para o Santa Serra, porque senão o criador de gado perde tudo pelo caminho. O ganho da res fica, diremos, diluído no transporte. Esta é uma área em que se podem atrair também investimentos para o Concelho? Repare, o que nós pretendemos, numa forma direta de criar mais uma centralidade no Portimonense, é disponibilizar um espaço para criar um mercado municipal. A ideia é, portanto, um mercado não como aquilo que foi expressado pela atual variação do PSD, no centro da Vila do Portonês, tem que ser um espaço mais amplo em que o agricultor expõe os seus produtos e, se calhar, dinamiza-se, não só em termos, vai-se atender à agricultura, como o próprio comércio, porque as pessoas são uma mais-valia para as do ponto de vista até turístico, eventualmente. Exatamente, para as pessoas se deslocar ao Portonês. Vamos ter que passar a palavra para outro candidato, a outra questão, que tem a ver com a situação financeira da autarquia. E, Manuel Câmara, olhando para a realidade financeira do município, olhando para as contas, é com preocupação que olha para as finanças da autarquia? Recordo que em 2011 a dívida, enfim, depois podem perfeitamente, o Presidente naturalmente Tribunal também terá esses dados, mas em 2011 rondava os 5,1 milhões de euros. Com certeza que nessa altura será menos. É lógico que isso é uma coisa que me preocupa. Aliás, eu e as minhas equipas, ao olhar o programa, tivemos sempre em mente as dificuldades em termos financeiros da Câmara. É bom que diga, é bom que o povo do Portonês saiba que se a Câmara tem dívida, a responsabilidade é só dos autarcas do PSD. Foram eles que geriram sempre, pós 25 de Abril, as diferentes equipas para a Câmara Municipal do Presidente da Câmara vai ter que trabalhar com aquilo que existe. Mas é bom que saiba que esta dívida e o mérito, segundo apontado, aliás, eu penso que era importante até ter mesmo autarcas na Câmara e não possíveis secretários regionais das Finanças,
finanças. Acho que era muito mais importante era mesmo o autarca, aquela pessoa que se preocupasse com as pessoas, indo ao encontro das pessoas e sabendo que há sempre uma conta para respeitar, um orçamento para respeitar, mas também tem um programa que tem que ser cumprido, e ao prometer um programa, e as pessoas estavam à espera que esse programa fosse conseguido, porque se calhar depois tiveram confiança, neste caso há 4 anos, na equipa do professor Walter, e a verdade é que defraudaram completamente, porque com a desculpa da conta, esqueceu-se completamente das pessoas do Porto Muniz. Olhando para a realidade financeira, encontra margem, por exemplo, para baixar taxas municipais para novos investimentos? Repare, eu penso que nesta situação, a única coisa que eu penso que seria importante era, de facto, no período aliás, propostas nossas da Câmara, já várias vezes rejeitadas pelo Executivo do PSD, era que, de facto, os parquímetros no período de inverno não existissem. Acho que aquilo é uma situação que vai afastar em parte as pessoas que nos visitam. Não há necessidade, diremos, o custo-benefício... Se cortar, pelo menos nesse período. Relativamente a investimentos, já há margem para novos investimentos? Há necessidade para novos investimentos? Nós temos o investimento que está, neste momento, subjacente em relação às receitas do IRS, todas as nossas propostas, que toda a gente sabe que a Câmara dispõe desses 5%, e todas essas nossas propostas, as nossas propostas, sabendo que tem que ser, e as pessoas também têm que perceber que, seja lá qual for o próximo Presidente da Câmara, não pode prometer mundos nem fundos, tem que ser realista, e, portanto, trabalhar com aquilo que existe. Tem que jogar com uma dívida, que é uma herança pesada deixada pelas diferentes gestões do PSD e concretamente do professor Walter. Vou ouvir também o momento. Antes do bom resultado, e muito rapidamente falando no respeito pela população. Eu penso que o candidato do PSD esqueceu-se que apresentou este manifesto há 4 anos e a prova evidente que não respeitou a população é que este programa que prometeu cumpriu uma estrada, fez uma estrada no Seixal e queria construir um mirador na pedra. Portanto, esse foi de facto a grande promessa que... A questão é esta. Mas estamos a falar de respeito, Gil, desculpa lá, mas estamos a falar de respeito e eu penso que o respeito tem que ser visto nestas situações. Sim, também tem que respeitar as questões que eu coloco. Qual é, para si, um bom resultado eleitoral nesta eleição? O bom resultado eleitoral é, com certeza, conquistar a Câmara Municipal do Porto Muniz. Nós somos poder desde 1993, com ou sem, enfim, o desejo do que o colega do CDS. Nós, em 93, conquistamos a freguesia do Seixal. 4 anos depois, conquistamos a freguesia da Ribeira da Janela. É verdade que perdemos, entretanto, o Seixal. Depois, conquistamos em 2001, 2005 e 2009, sucessivamente, a freguesia das Chaves da Cruz, onde somos poder. E, há 4 anos, conquistamos a freguesia do Porto Muniz, diremos a freguesia mãe, a freguesia onde está a maior freguesia. Para dizer que já ganhamos as 4 freguesias, neste momento temos 2 freguesias. O grande objetivo do Partido Socialista, das suas equipas, das suas autarcas, é de facto ganharmos a Câmara. Para se ganhar a Câmara mesmo, a Câmara e as 4 juntas de freguesia. A Câmara e as 4 juntas de freguesia. Se ganhar a Câmara e mesmo não tendo maioria absoluta, ou seja, não tendo, enfim, a maioria dos vereadores. Essa é uma situação que não se põe no Conselho do Porto Muniz. Portanto, do seu ponto de vista, não se põe. Agora, para fechar, candidato do PS. A população do Porto Muniz é a razão da existência da minha 6ª candidatura à Câmara Municipal do Porto Muniz. Não só a minha candidatura em si, como da minha equipa para a Câmara Municipal, da minha equipa para a Assembleia Municipal e das minhas equipas para as Juntas de Freguesia, das Achadas da Cruz, do Porto Muniz, da Ribeira da Janela e do Seixal. Nós acreditamos que a população vai nos dar a força que precisamos, o alento que precisamos para protagonizarmos a força da mudança que um concelho como o do Porto Muniz tanto precisa para dar um passo à frente, para que de facto sejamos melhor e que de facto a população se sinta melhor servida num futuro próximo com uma gestão do Partido Socialista nos próximos 4 anos. E com certeza, se não ficarem satisfeitos, têm sempre a oportunidade de voltar a dar o poder ou ao PSD ou, enfim, criar outra alternativa democrática, porque toda a gente sabe que o centro da democracia é a alternância do poder.